Para este início de culto, quando nós oramos, né? A gente sempre inicia, aqui pelo menos, né? Nos trabalhos que eu realizo, a gente sempre inicia e finda um culto a Deus com oração, buscando a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus. E hoje não é diferente. Deus querido, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o Senhor, agradecemos o Senhor, exaltamos o Senhor, amamos, bendizemos, glorificamos o Senhor, que é Deus, único e verdadeiro. Nos juntamos em espírito e em verdade para cultuar o Senhor, prestar ao Senhor um culto racional, um culto com a racionalidade, com a cabeça, com o pensamento, porque somos seres pensantes, o Senhor nos fez assim. Ajuda-nos, ó Deus querido, a prestarmos ao Senhor um culto que lhe agrade. É isso que nós queremos fazer. Fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito na verdade. Livra-nos, ó Pai querido, de toda a forma do mal, principalmente da mentira, do engano. Fica conosco e recebe a nossa adoração. Esta é a oração que faço no nome do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos trabalhar então. Eu estava mexendo aqui com algumas coisas e preparei aqui algumas coisas para a gente falar hoje. Algumas pessoas podem estranhar isso que eu vou dizer, mas vou dizer o que será dito para que você... Eu sei que a maioria das pessoas que nos ouvem e nos veem não estão mais neste tipo de engano. Talvez já estiveram, mas não estão mais. Mas você conhece quem está. Você conhece pessoas que estão. Então, eu trago estas informações, que às vezes até vai ser motivo de riso, né? Para que você possa ajudar outras pessoas. Que afinal de contas o Evangelho é amor ao próximo. Se nós sabemos que esta ou aquela pessoa está envolvida com um engano e nada fazemos, nós não amamos o próximo. Não é obrigar a pessoa, é pelo menos levar para a pessoa que está no engano a verdade, né? Se ela vai aceitar ou não, não é trabalho nosso, né? O convencimento não nos cabe. O convencimento é obra do Espírito Santo de Deus. Nosso trabalho é levar a verdade. E para isso, eu quero convidar você para você abrir a Bíblia. Segunda aos Coríntios, tem primeira e segunda. Segunda, capítulo 11, versículos 3 e 4. Gostaria que você pudesse ler
junto comigo, mas sei que muita gente não pode. Então, para esses que não podem, trabalhando, dirigindo, sei lá, fazendo o quê, né? Não pode. Ou não tem uma Bíblia aí, para vocês todos eu digo, ouçam, eu vou ler. E a própria Bíblia diz que a fé vem como? A fé, a Bíblia diz que vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Vamos ler aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 4, isso mesmo. Olha o que Paulo escreveu aqui. Eu vou ler para vocês. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ao 4. Se na verdade, vindo alguém, prega outro evangelho, ou melhor, se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Antes, deixo explicar o que está escrito, porque, né, Paulo não está dizendo que você tem que tolerar a pessoa. Paulo está dizendo, olha, eu venho pregar o evangelho para vocês, prego. Aí vem outra pessoa, prega um monte de coisa mentirosa. Vocês o toleram, porque Paulo aqui está se defendendo, né? Paulo está fazendo a defesa dele aqui. Entendeu? Então ele está se explicando. Ok? Ele está defendendo a sua autoridade apostólica e está se explicando. Então não vai achar que ele está dizendo, olha, e vocês de boa mente toleram. Não é isso que ele está dizendo. Ele está reclamando que as pessoas que vinham com falsidades eram toleradas por aqueles para quem ele já tinha ensinado o verdadeiro evangelho. Entendeu? Muito bem. Então, eu quero que você entenda, primeiro expliquei o que está escrito para você, né, fundamentado no contexto. Agora eu quero levar você ao seu passado, ou quero levar você a se lembrar de coisas que você viu, participou, e que pela compaixão, graça e misericórdia de Deus, você não tem mais participado, ou você continua participando, eu não sei. E eu quero levar você ao verdadeiro evangelho, a simplicidade do evangelho. Eu quero ajudar você a adorar a Deus em espírito e em verdade. Não pense você que, como muitos dizem por aí, que o Brasil, que o mundo evangélico está experimentando um grande avivamento, né? Não há avivamento nenhum.
Infelizmente, a gente vive já de um bom tempo a esta parte coisas que vêm devastando o evangelho, heresias que vêm deturpando a palavra de Deus, homens e mulheres que se levantam e arrastam multidões e fazem do evangelho verdadeiras loucuras. Só para você entender do que eu estou falando, eu acabei de receber informação de que em Curitiba, estou falando Curitiba, mas isso pode estar acontecendo aqui, bem próximo da gente também, mas a informação que eu recebi vem de Curitiba. Um grupo de irmãos liderados pelo pastor da denominação saíram pela cidade, demarcando a cidade com urina, com xixi, como fazem os cães, os leões, os lobos. E pasmem, meus irmãos, minhas irmãs, eles levavam por essa andança da madrugada, demarcando o território, levavam garrafas e garrafas, recipientes com água, para encherem bem a bexiga, para ficar toda hora com vontade de fazer xixi, porque aí demarcavam o território. Estavam urinando, decretando a vitória de Deus. Talvez você esteja achando isso um absurdo, talvez você esteja rindo, talvez você esteja dizendo, não, o pastor está de brincadeira, hoje ele acordou de bom humor. Não é nada disso, não. Isso aconteceu. E isso acontece, irmão, por aí, para tudo quanto é lado. Há alguns dias atrás, numa cidade ao norte do estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, um pastor lá resolveu afrontar a padroeira da cidade. E para afrontar a padroeira da cidade, ele se vestiu todo de branco, colocou uma coroa na cabeça, montou um cavalo branco, escreveu na sua coxa Rei dos Reis e saiu andando pela cidade, afrontando aquilo que chamam de padroeira da cidade, né? Parecendo mais um São Jorge do que Jesus Cristo, né? Lá no Apocalipse. Então essas coisas que eu estou citando e outras tantas coisas acontecem. E muita gente, meus irmãos, talvez você esteja dizendo, não, as pessoas não fazem isso. Muita gente faz esse tipo de coisa. O tal dos atos proféticos, as loucuras que muita gente tem feito por aí, achando que está sendo cristão, achando que isso é o sujeito que é salvo que faz, achando que isso é o Espírito Santo de Deus que manda as pessoas fazerem. Casos que a gente tem recebido, porque a gente tem contato
praticamente no Brasil todo. E as pessoas mandam informações. Pessoas saem pela rua lideradas normalmente por um profeta, uma profetisa, um apóstolo, um missionário, um pastor, saem pelas ruas das cidades, dos bairros, cortando fios, cortando fitas, dizendo que esse corte de fio, pedaços de fios que eles levam, pedaços de fitas que eles levam, eles vão cortando isso, dizendo que isso simboliza a destruição da rede de tráfico e do crime organizado. Outros quebram botijas nos seus cultos, simbolizando esta quebra de botijas como se fosse a quebra do sistema mundano e corrompido que comanda o mundo. Outros atiram flechas. Talvez você esteja dizendo, não, o pastor Marco está inventando. Não, eu estou relatando aquilo que eu andei recebendo. Você já pensou num culto, numa igreja, fica todo mundo tacando flechinha de um lado para o outro lá? Tem pastor que quando você vai lá falar que sua família está meio enrolada, parece que vocês não estão se entendendo muito. O pastor na frente da igreja, na frente de todo mundo, né, coloca aquela família sentada em uma mesa, dizendo que aquela exposição, irmãos e irmãs, simboliza a restauração da família. Outros arrancam árvores, frutos das árvores, simbolizando a retirada dos maus frutos da vida daquela pessoa. Enterram e depois desenterram dinheiros, moedas, simbolizando arrancar os tesouros escondidos. Olha as coisas que ainda acontecem dia 25 de setembro de 2019, século 21. Grupos se reúnem, vão em frente a fórum, cercam o fórum, dizendo que todas as ações, processos que estão lá dentro, que pertencem a crentes, serão liberados. Oram em frente a bancos, ordenando a liberação financeira. Essas coisas acontecem. Querem um terreno, querem uma casa, ficam dando voltas em torno daquele terreno, daquela casa, dizendo que vão conquistar aquilo. Fazem marchas proféticas, delimitando territórios. Irmão, eu recebo essas coisas e eu fico imaginando, o povo enlouqueceu. Você sabe por que eu imagino isso? Porque eu não consigo ver Pedro, Paulo, João,
agindo desta maneira. Eu não consigo, na minha capacidade imaginativa, ver Paulo fazendo isso lá na Grécia, convidando lá o povo de Corinto, que era uma igreja rebelde, a ficar dando voltas por lá, fazendo essas loucuras aqui. Na verdade, eu não sei de onde essa gente tira essas ideias. Essas coisas e outras tantas está mais para macumba evangélica do que para cristianismo. Não tem nada de cristianismo aí. Porque o evangelho é coisa simples, nós acabamos de ler. Isso não é, você fica falando, não estou falando mal, eu estou falando das loucuras que você não deve participar e que se você conhece alguém que participa, chega lá, mostra para esta pessoa, 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 11, versículos 3 e 4, da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmão, você já pensou? Você numa denominação onde o sujeito lá te chama para sair da noite de madrugada pela cidade, fazendo xixi aqui, acolá, para marcar território. O sujeito te rebaixa de ser humano a quadrúpede. O sujeito te rebaixa, e se rebaixa, porque ele também faz, né, de ser humano a canino. E as pessoas acham bonito. Que bênção! Nossa missão, na verdade, a nossa cristãos, ou melhor, nossa missão é orar, amar o próximo e amar a palavra de Deus. É isso, orar, amar o próximo e amar e estudar a palavra de Deus. E anunciar esta palavra, anunciar a mensagem da cruz a este mundo perdido e a esta perdição que acabou invadindo, tomando conta das chamadas igrejas denominacionais. Aí quando eu falo aqui das igrejas denominacionais, eu só sinto que eu estou, cada dia, eu só sinto que eu estou correto mesmo. Por que você sente que você está correto mesmo? Porque algumas pessoas querem me repreender, não com conhecimento bíblico, mas com orgulho denominacional. Elas têm orgulho da denominação. Eu não sou contra a denominação, desde que seja bíblica. E uma denominação bíblica ensina o erro do orgulho denominacional. Porque a mensagem da cruz é simples, é levar esta mensagem aos perdidos, é levar esta mensagem às pessoas necessitadas da verdade. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Não está dizendo para você fazer coisas loucas. Para aqueles que estão perdidos, o Evangelho é loucura. É loucura nós estarmos aqui 15 para as 11 da manhã de uma quarta-feira cultuando a Deus. Isso é loucura. É loucura nós dedicarmos todos os dias 1 hora, 30 minutos, 10 minutos que seja,
para a leitura da Santa Palavra. É loucura nós cremos num Deus que a gente não vê, que a gente não toca. É loucura nós esperarmos a volta de um Jesus que nós nunca vimos e que falam que ele morreu e ressuscitou e está no céu e está com a gente e um dia vai voltar para buscar a sua noiva, para buscar o seu corpo, do qual nós somos membros. É isso que é loucura. Não é fazer loucura, não é fazer xixi pela rua, dizendo, agora estou marcando este território aqui como território de Jesus. A gente lê, né, na história, os dias tenebrosos que foram os dias da Idade Média, onde o misticismo, onde o comércio da fé, onde a manipulação religiosa acontecia descaradamente. Mas hoje me parece que é pior. Eu não sei aonde a gente vai parar. Essas aberrações que eu citei e outras que eu nem sei, mas se você souber pode mandar, né? Isso determina o rumo que a igreja cristã brasileira está tomando, ou o rumo que a igreja cristã brasileira está indo. São campanhas e mais campanhas. É só campanha. Teve um sujeito, um alemão, chamado Martinho Lutero. Você já deve ter ouvido falar dele. Martinho Lutero, certa vez, pediu para Deus o seguinte: Senhor, eu vou fazer uma aliança com o Senhor. A aliança que eu faço contigo é a seguinte: o Senhor não me manda visões, sonhos, nem mesmo anjos, porque eu estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e me dá tudo o que eu preciso para conhecer tanto esta vida como a vida que está por vir. Esta foi a aliança que Martinho Lutero fez com Deus. Você acha que alguém hoje... Às vezes eu pergunto, pastor, o que é fazer aliança com Deus? Eu dou uma resposta muito simplista. A nossa aliança com Deus está feita em Cristo. Porque se você for falar de aliança mesmo, as pessoas vão começar a fazer loucuras, não vão fazer o que Martinho Lutero fez. Começar a fazer loucuras. Teve um outro sujeito, talvez você já tenha ouvido falar nele, João Calvino. E ele costumava dizer que o verdadeiro conhecimento de Deus está na Bíblia. Calvino dizia que a Bíblia é o escudo que nos protege do erro. E eu concordo plenamente neste aspecto com Calvino. Se eu ficar com a Bíblia, eu nunca vou errar. A minha margem de erro é zero. Eu não posso ficar com o que o outro sujeito fala. Eu tenho que ficar com a Bíblia. Eu não posso ficar com a interpretação do A,
Olha, eu acho que isso é assim. Olha, eu interpreto assim. Bom, se você acha, fica achando para você. Se você interpreta assim, interprete para você. Fica com a Bíblia. Esses tempos são difíceis, irmãos. E mais uma vez, cada vez que eu falo de tempo difícil, parece que eu sou lembrado que eu tenho que falar isso. Irmãos, os tempos são difíceis. Irmã, e vão piorar. Eu não vou mais ouvir esse cara, não. Você acha que eu vou ouvir uma pessoa derrotista? Ah, bom, você quer ouvir os otimistas, os abestalhados, aqueles que falam para trazer uma alegria de coisas que nunca vão acontecer na sua vida? Ora, então vá ouvir. Agora, você quer ouvir a verdade? As coisas estão difíceis e vão piorar, e muito. A gente não consegue imaginar como as coisas vão ficar pior. Isto é bíblico, isso que eu falo é bíblico, é só você ler passagens de Tessalonicenses, é só você ler o livro do Apocalipse, ora, pronto. Essas loucuras vão aumentar, por causa disso que nós precisamos regressar rapidamente à palavra de Deus, e aqueles que já estão não devem, em hipótese alguma, abandonar a palavra de Deus e fazer da palavra de Deus a nossa única regra de fé, prática e comportamento, porque a própria Bíblia diz que, se possível, o inimigo vai tentar enganar até os escolhidos. Você acha que ele não está tentando? Quando a gente recebe a informação de um pastor que se veste de branco, sobe num cavalo branco, escreve Rei dos Reis na sua perna, o que é isso? Se não é o inimigo zombando da própria palavra de Deus, usando um homem para zombar de Deus. Quando você fica sabendo desse negócio do xixi, quando você fica sabendo dessas pessoas que ficam cortando fio, cortando fitas e andando pela rua dizendo que estão cortando as redes de tráfico, é o inimigo zombando de Deus e usando essas pessoas. Quem não consegue ver isso? Pessoas orando em frente a um banco. As pessoas que têm processos na justiça vão lá, ficam rodeando o fórum, fazendo corrente em volta do fórum, dando uma volta, dando duas voltas. Opa, ô povo, hoje à noite você vem aqui na igreja, porque nós vamos andar pelas ruas do bairro, dizendo ao mundo celestial que este bairro é de Jesus. Olha, como diz aquele ex-jogador Neto, né? Você está de brincadeira. É o inimigo zombando de Deus e usando as pessoas, usando essas igrejas. Está cheio de distorções dentro das igrejas. Mas está apinhado. Por quê? Porque as pessoas têm um orgulho denominacional. Que igreja? Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Eu quero que você ache um nome de igreja na Bíblia. Por favor, abra a sua Bíblia.
Pode procurar. Nós temos aí 7 minutos. Manda aqui para mim como recado no Facebook. Todo mundo vai. E eu vou ler também. Manda aí para mim o nome de uma igreja, uma só. Nome. Está entendendo bem o que eu estou falando? Nome. Nome da denominação. Nome. Não estou falando o nome da cidade que a igreja estava. Né? Aí é diferente. Estou falando o nome da igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Manda só um. Coloca aí no Facebook. Olha, aqui na carta tal, no livro tal, não sei o que, no capítulo tal, está lá. Igreja evangélica não sei do que, assembleia não sei das coisas. Coloca aí para mim, vamos lá. Então, quando eu digo aqui que eu estou pregando Jesus, não estou pregando igreja. Estou lá preocupado se você vai na igreja, se você não vai na igreja. Você acha que eu vou falar para você, olha, vai na igreja mais perto da sua casa aí, para você ir nos lugares desse daqui, para você fazer esse tipo de coisa, eu vou mandar você. Vou mandar você para o calabouço espiritual. Pastor, aonde você congrega? Pastor, eu quero ir lá. Eu não estou aqui para pregar a igreja. Eu não venho aqui há 18 anos no rádio para dizer, olha, eu sou dono da igreja tal, ou eu sou pastor da igreja tal, eu quero que você vá lá me visitar. Eu nunca fiz isso. E nunca vou fazer. Sabe por quê? Porque nós somos a igreja, como escreveu a irmã aqui, ó. A igreja somos nós. Aqui, neste momento agora, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos aqui neste momento a noiva de Cristo. Porque nós estamos aqui honrando a Deus com a verdade. A verdade que, na maioria das vezes, incomoda muita gente. Meu cunhado está no hospital. Se arrebentou. Caiu da moto, mas se arrebentou. Né? Tá todo. Então a gente vai mexer naqueles machucados. O que ele sente? Dor. Lógico que sente dor. Aquilo tá, né? Tá machucado, mas tem que mexer. É assim, cada vez que a gente mexe em alguma coisa, dói. Cada vez que você leva a verdade, dói, incomoda as pessoas. Principalmente incomoda aqueles que têm o orgulho denominacional. Tem igreja que tem até hino da igreja. Não tem o hino do estado de São Paulo, o hino de Santa Catarina? Tem igreja que tem o seu próprio hino. Eu não sou contra a igreja, sou contra essas loucuras que as igrejas denominacionais fazem como se fosse coisa de Deus. É isso que eu sou contra. E a maioria faz isso. Talvez não chegue ao limite da aberração, como eu citei aqui, mas fazem outras aberrações que é o próprio Satã zombando de Cristo através da criação de Cristo, que é o homem. Irmão, use a Bíblia. Irmã, fique com a Bíblia. Ah, estou lendo aqui, não entendi. Procure alguém sério na palavra e temente a Deus para te explicar. Não fique ouvindo o que eu ouvi não sei quem falar. Aí
liga para mim para eu explicar o que o sujeito falou. Liga para ele. Não foi ele que falou, não é ele que você estava ouvindo? Liga para ele explicar. Ah, eu fiquei sabendo que a igreja não sei o que faz tal coisa, é certo? Ué, vai perguntar lá na igreja. Por que você vem perguntar para mim? Vai lá, questione a igreja. Não a mim. Eu tenho que dar satisfação daquilo que os outros falam, da mentira que eles pregam. Eu combato a mentira. Eu sou contra a mentira. Como é que eu vou explicar a mentira dos outros? Fique com a Bíblia. Siga a Bíblia. Se você está numa igreja denominacional que não segue a Bíblia, o que você está fazendo aí? Se você está aí e sabe que não segue a Bíblia, você é conivente, você é parceiro, você é parça de toda essa mentira que é pregada aí. E que Deus te dê a graça do entendimento para que você possa viver a majestade de Deus e passar a eternidade no céu. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós hoje falamos de algumas loucuras evangélicas, Senhor. Existem outras centenas que o Senhor bem sabe. E nós há anos, Senhor, batalhamos contra isso. Nosso progresso é muito pequenininho, até porque muito pequenininho nós somos. Mas nem por causa disso nós arredamos pé da verdade. Ajuda a todos aqueles que ouviram, Senhor, a se firmarem, a se fiarem, a se alicerçarem na verdade que é a Bíblia Sagrada e não abrirem mão. Ajuda, Pai querido, a não participarem desse tipo de coisa e coisas semelhantes, porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é simples. Ajuda, meu Deus e meu Pai. Abre o entendimento meu e dos meus irmãos e irmãs, e que juntos hoje nós possamos ter crescido um pouco mais, que seja, na fé e na graça do Senhor e no conhecimento do Senhor, que é o nosso Deus Altíssimo. Livra-nos do mal, principalmente da mentira. Esta é, Paizinho querido e Deus Todo-Poderoso, a minha oração, com ações de graças no nome do Cristo Jesus. Amém.